Apresentamos o IBS iTable, a mais inteligente tecnologia mundial de formação do papel. O iTable é o primeiro sistema completo e ajustável da zona de formação na mesa plana. Ao contrário dos sistemas tradicionais, ele propicia um controle preciso de drenagem e atividade na massa, desde a caixa de entrada até o limite da zona de formação, onde a consistência é tipicamente cerca de 3%. O iTable é composto por réguas hidrofóiis operados por gravidade ou assistidos por vácuo, com graus e altura ajustáveis. Estes elementos permitem ajuste infinito de graus e alturas das réguas, para o controle preciso da drenagem e atividade na massa em qualquer velocidade ou gramatura. O projeto do espaçamento das réguas foils produz uma frequência de pulsação extremamente alta, na faixa de 150 a 300 Hz, dependendo da velocidade da tela. Esta faixa de frequência é similar ao dos modernos Stopformers e Gapformers. Quanto mais alta for a frequência de pulsação, produziremos microturbulência mais fina. Isto resulta em níveis mais altos de cisalhamento durante o processo de formação. O resultado é um aumento nas propriedades da folha e uma melhor formação com esta tecnologia. 2 modos de controle, manual e automático, são fornecidos para o iTable. No modo manual, um mecanismo de ajuste rápido permite ao operador configurar a mesa com o melhor arranjo para o tipo de papel fabricado, em menos de 5 minutos. No modo automático, motores pneumáticos são ajustados pelo sistema digital de controle ou através de um painel local. Através desse sistema, ajusta-se instantaneamente. Quando operado em conjunto com o cisalhamento gerado pela caixa de entrada, o iTable controlará as seguintes propriedades do papel: formação, perfil transversal, orientação das fibras nos sentidos longitudinal e transversal e orientação das fibras na direção Z. A formação é significantemente influenciada por diversas propriedades da folha durante o andamento da máquina para a maioria dos tipos de papel. Ajustando-se o perfil de drenagem e da atividade na massa ao longo do iTable, podemos otimizar a formação. A melhor formação é conseguida com os seguintes ajustes. Primeiro, a relação jato-tela da caixa de entrada deve operar no modo positivo. Ajustar os graus e alturas das réguas foils para conseguir uma drenagem suave no início da mesa do iTable. Em seguida, os graus e alturas das réguas foils são ajustados para produzir microturbulência fina ao longo de toda a extensão do iTable. Finalmente, reduzir a consistência da caixa de entrada. Perfil no sentido transversal. O perfil transversal de gramatura e umidade também influencia significativamente o andamento da máquina, porém, ele também tem um impacto significativo na qualidade do papel. Com uma folha mais uniforme, teremos menos áreas com baixa qualidade, resultando em uma melhoria geral na formação e resistência da folha de papel. O perfil transversal é a resultante do trabalho da caixa de entrada em conjunto com a taxa de drenagem e ainda a atividade na massa produzidas em uma mesa plana. Com relação a antigos projetos, a maioria das caixas de entrada produz cordões e correntes não uniformes na direção longitudinal do papel. Se a taxa de drenagem em alguma área ao longo da zona de formação da folha for muito alta, os cordões produzidos pela caixa de entrada serão fixados nas camadas inferiores da folha. Isto resultará em faixas longitudinais com menor e maior gramatura, através das quais as camadas superiores serão forçadas a drenar. O resultado final será uma linha úmida muito irregular, variações na gramatura, no perfil de umidade, redução na qualidade de formação e resistência da folha. Para fabricar uma folha com o melhor perfil transversal possível, os seguintes ajustes deverão ser feitos no iTable. Primeiro, ajustar os graus e alturas das réguas foil para produzir uma drenagem suave no início do iTable. Isto formará uma camada de fibras uniforme, através da qual as demais camadas serão drenadas. Em seguida, ajustar os graus e alturas das réguas foils para produzir microturbulência de baixa amplitude ao longo do iTable. Isto criará uma distribuição uniforme de fibras nas demais camadas da folha e diminuirá os cordões e correntes produzidos pela caixa de entrada. Orientação das fibras. A orientação das fibras no sentido longitudinal e transversal de fabricação determina o índice de tração transversal longitudinal, que significativamente influencia nas propriedades de resistência da folha, tais como STFI, Ring Crush Test e Mulling Test no liner board e Côncora no corrugado médio. É também relacionada com rigidez no cartão e estabilidade dimensional em papéis finos. O iTable trabalha em conjunto com as forças de cisalhamento da caixa de entrada para controlar a orientação de fibras no sentido longitudinal e transversal do papel. Por exemplo,
Se desejamos orientação das fibras no sentido longitudinal, deveremos operar o Y-table e a caixa de entrada da seguinte forma. Primeiro, a relação jato-tela da caixa de entrada deve operar no modo positivo. Isto alinha as fibras no sentido longitudinal nas camadas inferiores da folha. Então, devemos ajustar os graus e alturas das réguas foils para conseguir uma forte microturbulência no início da mesa do Y-table. Isto mobiliza as fibras e permite que as forças de cisalhamento da relação jato-tela da caixa de entrada possibilitem o alinhamento no sentido longitudinal nas camadas superiores da folha. Finalmente, para fixar as fibras no sentido longitudinal do papel, os graus e alturas das réguas foils, em conjunto com os níveis de vácuo, são ajustados para aumentar a taxa de drenagem ao longo do Y-table. Se desejamos orientação das fibras no sentido transversal, deveremos operar o Y-table e a caixa de entrada da seguinte forma. Primeiro, a relação jato-tela da caixa de entrada deve operar no modo positivo. Em seguida, ajustar os graus e alturas das réguas foils para conseguir uma suave microturbulência no início da mesa do Y-table. Depois, ajustar os graus e altura das réguas foils para conseguir uma forte microturbulência no início da mesa do Y-table. Isto criará uma distribuição aleatória de fibras e resultará em aumento da orientação de fibras no sentido transversal de fabricação, em todas as camadas da folha de papel. Orientação das fibras na direção Z. A orientação das fibras na direção Z é crítica para certas propriedades do papel, tais como côncora no corrugado médio e Scott Bond no cartão e liner board. Se queremos fibras na direção Z, deveremos fazer os seguintes ajustes. Primeiro, aumentar a consistência da caixa de entrada. Isto promoverá a orientação das fibras na direção Z, criando maior entrelaçamento de fibras. Em seguida, ajustar os graus e alturas das réguas foils para conseguir uma forte microturbulência no início da mesa do Y-table. Isto promoverá o direcionamento das fibras na direção Z e evitará a selagem da folha. Finalmente, para fixar as fibras no sentido longitudinal, os graus e alturas das réguas foils, em conjunto com os níveis de vácuo, serão ajustados para aumentar a taxa de drenagem ao longo do Y-table. A habilidade em controlar e otimizar essas propriedades cria meios significativos para obter ganhos em qualquer máquina de papel. Através da instalação do Y-table em suas máquinas, os fabricantes de papel estão conseguindo os seguintes benefícios: aumento da capacidade de drenagem, melhor formação da folha, melhor característica de impressão do papel, aumento de resistência do papel, redução de gramatura com economia de fibras, redução do consumo de energia na refinação e ainda aumento de velocidade da máquina de papel. Este é o IBS Y-table, a mais inteligente tecnologia mundial de informação do papel.